algo que eu tenho aprendido e tenho procurado me desenvolver nos últimos 15 anos, onde o Senhor nos feriu no que se refere ao encargo profético. E hoje eu quero falar um pouco sobre o profético, na sua essência mais profunda, no que eu puder falar. Vou dizer por quê. Minha rede social, tem um pessoal aí que perturba. E semanalmente, o pessoal manda mensagem, zap, Instagram, sempre assim. Dá um material. É um material para quê? Um material sobre o profético. Aí eu falo, não tem. Aí ele, não, mas eu quero tanto estudar sobre o profético, eu quero o material. Aí eu sempre falo assim, tem um livro que é bom. O livro é fantástico. Você lê ele, você vai bem. Aí eu indico um livro, que é a Bíblia. E sempre o pessoal assim, me dá uma dica, como é que faz para profetizar? E aí eu fico pensando, caramba, o que eu vou falar para esses caras? E hoje eu quero ensinar sobre como nós vamos ser profundos na profecia. Baseado nisso, eu vou usar um texto que eu já li, a gente já leu e eu quero ler de novo, em Efésios 2. Porque ontem nós gastamos muito tempo falando sobre o apostólico. E hoje, sobre princípios do apostólico, de um povo apostólico. E hoje nós vamos gastar algum tempo falando sobre princípios de um povo profético. Amém? Amém. O pessoal fica quieto aqui, dá até um medo. Aleluia, né? Você pode dar uma rompida no silêncio, né? Aleluia, Jesus é bom, né? Fala alguma coisa aí, né? Eu falo, se faz aquele silêncio, eu falei, rapaz, acho que eu falei alguma coisa errada. Efésios 2:20 fala sobre a edificação do templo, da casa, do corpo, a revelação do mistério de Cristo, mistério que estava oculto, mas agora foi revelado aos seus servos, apóstolos e profetas. Efésios 2:20 diz que a igreja, o corpo, a casa é edificada sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Então, a igreja ela é fundamentada pela revelação de Cristo. Estamos juntos? Cristo é o fundamento que sustenta a casa, beleza? Só que tem dois serviços que trabalham na fundamentação, que é o apostólico e o profético. Estamos juntos aqui? Quando Paulo fala em Efésios 1, ele faz uma oração. Você lembra que ele ora? Eu oro para que o Pai vos dê espírito de sabedoria e revelação, para que os olhos de vocês sejam iluminados. Lembra disso? Estamos juntos? Revelação fala de profético, fala de ver. Revelar fala de olhos abertos, olhos desvendados. Sabedoria fala do apostólico, porque o profético trabalha vendo, olhando, contemplando, e o apostólico trabalha aplicando. Você pode falar isso? O profético tem a ver com visão, revelação, e o apostólico tem a ver com aplicação, construção. Por exemplo, se você tem uma pessoa muito profética, ele vai ver um monte de coisa. Ele chega aqui, vê um monte de coisa e revela um monte de coisa, beleza? Aí você pega aquele monte de coisa que ele viu, e se você não sabe trabalhar no apostólico, aquilo tudo que ele viu não serve para nada, porque você não consegue aplicar. Então, o apostólico e o profético tem que trabalhar junto. O profético trabalha com visão, e o apostólico aplica. Estamos juntos aqui? Então, a construção, ela é de uma igreja apostólica e profética. E aí eu vou repetir o que eu falei ontem. Às vezes tem uns negócios estranhos, assim, umas frases. Não, essa igreja é uma igreja profética. Tá, mas o que você quer dizer com isso?
Quando você fala que essa é uma igreja profética, você está dizendo o quê? Que a dali da frente não é, né? Porque se o fundamento é profético e apostólico, significa que a igreja, ela é profética. Logo, se você não está envolvido com a obra profética, você não faz parte dessa igreja. Porque a igreja é profética. Aleluia. Tem umas coisas muito boas, né? Casa profética, não sei o que profético. Tudo bem. Pode ser um nome, mas a igreja, ela é profética. O corpo de Cristo, o povo de Deus, é um povo profético. É um povo de olhos abertos. Um povo que se move por revelação. E como eu falei ontem de manhã, por que é profético? Porque o filho não pode fazer nada de si mesmo. Ele só faz o que vê o pai fazer. Então, o que movimenta a igreja não é pressão, não é demanda e não é resultado. É revelação. Estamos juntos? Porque quando você começa a se mover fora da revelação, você morre. Vou usar um exemplo bíblico. Moisés, um profeta brutal. Sim ou não? Animal, né? O cara era violento. Tem noção? O cara falou, mar abre e abriu. Acho que ele era um semi-ninja no profético. Só que aí chegam, quando eles vão para o deserto, o povo está com sede, logo no início. Você lembra disso? Aí Deus fala para ele assim, vai lá e bate na rocha, que vai sair água. Aí ele vai lá, bate na rocha, sai água, todo mundo bebe. Está todo mundo feliz. Aí passam-se anos, muitos anos. E aí o povo, de novo, começa a reclamar que está com sede. Você lembra disso? Aí o que Deus fala para ele? Vai lá, Moisés, e fala a rocha. O que ele faz? Ele bate de novo. Lembra disso? Ele bate na... Olha só, olha a treta. Ele bate na rocha e sai água. E o povo bebe. E está todo mundo feliz. Só que aí Deus fala para Moisés assim, Moisés, sobe e morre. Você não está pronto para entrar na terra. Por quê? Porque o que estava movendo Moisés era a sua experiência e não aquilo que Deus estava revelando a ele. Por quê? Por que ele bateu na rocha? Porque anos atrás ele tinha batido e tinha funcionado. Sim ou não? E Deus tinha falado para ele bater, sim ou não? Só que ele estava preso naquilo que Deus disse e não naquilo que Deus estava falando. Porque, preste atenção, Deus não está em tudo que ele disse. Deus está em tudo que ele está falando. Essa foi doída, né? Essa foi, né? Por quê? Por quê? Porque Deus, ele tem um fundamento, que é o Evangelho, é a Bíblia. Isso é imutável. Só que a maneira como ele vai aplicando isso na história muda. Sim ou não? E nós precisamos estar andando em revelação todo o tempo. Não é porque eu ouvi uma coisa de Deus há 10 anos atrás que eu vou andar nela. Porque a voz do Senhor é como som. Alguém já foi na praia? A maioria, né? Você ficou um tempo na praia e aí você começa a observar o som das águas. Sim ou não? Como é que é o som das águas? Às vezes ele é muito agressivo. Sim ou não? Ele é... Às vezes ele é suave. Mas qual a maior característica do som das águas? Às vezes é forte, às vezes é suave, mas ela é constante. O som das águas nunca para. A voz do Senhor é como o som de muitas águas. Às vezes é barulhento, às vezes é suave, mas a voz do Senhor está sempre em movimento. Então, se submeter a uma obra profética é estar constantemente diante dele para receber revelação daquilo que ele está falando e não apenas ficar preso àquilo que funcionou no passado. Aleluia. Ah, mas Deus falou comigo há 10 anos atrás. O que ele está falando hoje?
Aleluia. Tudo bom? E tem um monte de gente morrendo porque está preso no passado. E não está atento ao que ele está dizendo, falando e revelando agora. Por quê? Porque se Cristo é a rocha, Cristo só podia ser ferido uma vez. Não, você não pode bater 2 vezes na rocha. E Moisés precisava levar um povo para entrar na terra. E a primeira cidade que eles iam entrar era Jericó. E Moisés tinha que estar pronto para gritar para uma muralha cair. Nossa, né? Senhora, né? O cara mandou um nossa. Ainda bem que não está filmando. Agora tu imagina comigo. Igreja do Avivamento. Se Deus mandou Moisés falar para a rocha, ele bateu, o que tu acha que Moisés ia fazer quando Deus chegasse lá e falar para ele gritar para a muralha cair? Ele ia dar cabeçada naquela muralha até ela cair, bicho. Moisés não estava pronto para o momento de transição no propósito. Então ele precisou morrer, porque ele não estava pronto. Porque ele não estava mais se movendo por revelação. Ele estava se movendo pela pressão do povo. Aleluia. E hoje tem um monte de gente morrendo. Porque está preso no que Deus fez e apenas se move na reação daquilo que está em volta. E não por meio da revelação daquilo que ele está falando. Você sabe que tem entre o Antigo Testamento e o Novo, tem uma folha em branco aí na tua Bíblia. E ela não serve para nada. Ela é inútil. E os teólogos falam que é o tempo do silêncio, né? Por quê? Porque Deus fez silêncio. E eu te afirmo que isso é errado. O problema não foi que Deus fez silêncio em 400 anos. Porque a voz do Senhor, ela está sempre em movimento. O problema não era o silêncio de Deus. O problema é que não tinha ninguém ouvindo o que ele estava falando. A voz do Senhor está em movimento agora mesmo nessa sala. A questão não é se ele quer falar ou não, ele sempre está falando. A questão é se nós estamos diante dele para ver aquilo que ele está falando. Revelação. Repita comigo, revelação. Faça uma intercessão agora. Diga assim: Pai, nessa noite nós pedimos, remove o véu dos nossos olhos, remove o véu dos nossos corações. Nós queremos ver, assim como cantamos mais cedo, nós queremos ver além do que já vimos. Nós queremos ver a glória do Filho de Deus. Ilumina os nossos olhos nessa noite. Amém. Amém? Tudo bem, querida? Sentiu um negocinho aí, né? Sentiu aí? Eu sei. Vamos seguir. Então, tem um texto muito pregado e eu quero falar sobre construção. Provérbios, abre lá. 29:18, um clássico do que se refere à profecia e à construção. Se você tem uma caneta, se você está anotando, na verdade, se eu fosse você, eu estaria anotando tudo isso, mas tudo bem. Sugiro que você marque esse texto na sua Bíblia. Provérbios 29:18. Achou aí? Ok. Diz assim: aonde não há profecia, o povo se corrompe. Mas quem obedece à Torá ou à lei é bem-aventurado. Eu gosto de observar esse texto no hebraico, que eu acho que ele é muito mais profundo.
Porque no hebraico aqui, a palavra não é profecia. A palavra é visão. Visão profética. É isso que o texto original está dizendo. Então, o que Salomão está dizendo é que onde não há visão profética, o povo se corrompe. E essa palavra corromper é desintegrar. Então, aonde não há visão profética, o povo se desintegra. Há desconstrução. Mas, aonde há visão profética, o povo, ele é edificado. Porque Paulo vai falar lá em Coríntios 14, que a profecia edifica. Por que buscamos a profecia? Porque ela edifica, porque ela constrói. Amém? Você está comigo? Está silêncio aqui hoje. Então não tem como haver construção da casa de Deus sem visão profética. Não tem como haver edificação do corpo de Cristo sem a operação profética. Sem profecia. O povo de Deus precisa ser edificado através da profecia. O livro de Esdras vai falar que a casa de Deus era construída e enquanto Zorobabel e o sumo sacerdote, eles iam construindo a casa de Deus, eles iam construindo, por quê? Porque Zacarias ia profetizando. Os profetas profetizavam, enquanto eles profetizavam, os construtores se levantavam. Por quê? Porque o que fundamentava a construção era aquilo que os profetas estavam profetizando. Estamos juntos? Então, a igreja precisa de visão. Repita comigo, visão. E a fonte da visão não é o resultado. A fonte da visão é a profecia. Vamos plantar uma visão de crescimento de igreja aqui? Me ajuda a melhorar, né, gente? Uma visão de crescimento de igreja, qual que é o objetivo dela? Resultado. Sim ou não? Sim. O que nos motiva é se movimentar por revelação. O filho não faz nada de si mesmo, mas faz o quê? Vê. Você pode falar isso? Vê. Olhos abertos. Amém? Então, nessa noite, eu quero dar uma rápida instrução sobre ver. Eu vou ensinar você a ver agora. Eu vou ensinar você a ver. Quem quer ver aqui? Tamo junto? Sim. Ok. Quem quer mesmo? Você está desanimado aqui? Quem quer aprender a ver? Quem quer ter visão profética aqui? Aleluia. Então vamos seguir. Então vamos abrir em Mateus. No capítulo 5, Cristo vai ensinar como que nós vamos ter revelação. Como que os nossos olhos são abertos. Nós cantamos aqui, como é que é a música mesmo? Queremos ir além. Queremos ir além do que podemos ver. Queremos ver? Então o que a gente está cantando? O que eu vejo agora não me limita, eu quero ir além do que eu estou vendo. Estamos juntos? Quem quer isso mesmo? Então tá. Então Cristo vai ensinar aqui como é que faz para ver. Mateus 5. Agora sim, agora acordou o pessoal aí. Aleluia. Eu sou carioca, gente. Tem que ter uns mantos aí, tem que ter uns negócios. Só não pode ter fala a Deus, que aí eu passo mal. Mateus 5:8 diz assim, muito simples. Bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão a Deus. É simples. É aula fundamental sobre profecia. Estava aí o tempo todo. E as pessoas querem, não, me dá um material, me dá um livro. Não precisa, tem um aqui, ó. É um versículo. Bem-aventurado os limpos
Porque eles... Uau! A palavra bem-aventurado no hebraico é asha, que é progredir. Bem-aventurado. Então o que ele está falando é o seguinte, que aqueles que são puros de coração avançam. Avançam por quê? Porque veem a Deus. E ver a Deus não é só ver a Deus. É ver a Deus, ver a sua obra, aquilo que Ele está falando, aquilo que Ele está fazendo. É ver Deus em ação. Então, a revelação não está relacionada aqui. Está relacionada aqui. Você entendeu isso? O que nos leva a ter revelação não é aqui, é aqui. Então você não precisa ter material. Não, eu quero fazer uma escola, eu quero fazer uma conferência, eu quero fazer um seminário, eu quero fazer uma teologia, eu quero ler o livro. Bicho, eu conheço gente que já leu 30 livros sobre profecia e não consegue, nunca profetizou. E vai piorar. Eu conheço um monte de gente que já leu a Bíblia várias vezes e não consegue profetizar. Porque a questão não é aqui, é aqui. Eu conheço um monte de gente que já recebeu imposição de mãos de vários profetas e nunca profetizou. Porque não é aqui, é aqui. O problema não é, a questão não é se você lê a Bíblia. A questão é com que coração você lê a Bíblia. Preste atenção. Eu posso profetizar aqui durante 2 horas e falar de revelação. E desde sexta-feira eu estou falando sobre revelação. Só que para mim é revelação, mas para você pode ser informação. Para mim pode ser revelação do coração, mas para você é apenas uma informação na sua mente. Com que coração você está ouvindo isso? Com que coração você está se relacionando com esse livro? Com que coração você se relaciona com a igreja? Com que coração você está diante de Deus? Não está escrito, aqueles que sabem muito verão. Aqueles que têm 15 anos de igreja verão. Aqueles que fizerem todas as escolas proféticas, seminários apostólicos e, sei lá, verão. Não, eu tenho que ir em todas as conferências, todas as escolas. Para quê? Porque eu quero ter revelação. Não vai ter nada, é só informação. Os limpos de verão. Quem quer ver? Então vamos seguir. Aleluia, papai. Isso aí, vamos seguir nessa linha aí. Então, eu perdi o que eu estava... Cadê, gente? Eu fiz até um esboço. Que lindo. Então, olha só. Vamos abrir em Mateus 11, 29. Então nós estamos respondendo algumas perguntas. Como é que nós vamos alcançar a revelação? Com o coração puro. Aí alguém vai fazer a pergunta assim, tá, mas o que é um coração puro? Então agora vamos responder essa pergunta. Mateus 11, 29. O que é um coração puro, gente? Diz assim, quem achou, diga, eu vou ver. Ah, isso aí. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu e aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração. Todo mundo aqui em mim. O que é? Qual é a referência de pureza de coração? Cristo. 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 A nossa referência do profético é Cristo. E ponto final. E a gente criou um estereótipo de profeta, é alguém que chega aqui e bate em todo mundo. E fala mal de todo mundo e revela a vida. Antigamente você falava, vai vir um profeta, ninguém vinha na igreja. Por quê? Ele vai vir e vai falar meus podres todos.
O conceito de profético era acusação, expor, julgamento, desconstruir, derrubar tudo. Profeta é o cara que chega, derruba tudo e vai embora, o pastor que se vira depois. Isso não é profético. Profético edifica. A referência de profético é Cristo. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Paulo disse, tende o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que embora sendo semelhante a Deus, se humilhou, se esvaziou, assumiu forma de escravo e obedeceu até a morte. Isso é ser profético. O resto é coisa de criança. Aleluia. E aí a gente acha que o profeta tem que ser místico, que tem que falar um monte de coisa que ninguém entende. Isso é balela. Profético trabalha com revelação. Profético revela. O profeta fala e você entende. Por quê? É revelar, é abrir os olhos. Se eu falo um monte de coisa e você não entende o que eu falo, eu não profetizei nada. Eu só fui palhaço aqui, fiz um circo. O profético revela. O profético não acusa, ele consola. Não é isso? Edificar, exortar e consolar. O profético não abate, ele exorta. Exortar não é bater, exortar é encorajar para uma mudança. Qual a nossa referência de profético? Cristo. Repita comigo, Cristo. E aí, o próprio Cristo diz, os puros de coração verão. Aí depois ele diz, aprendam de mim, manso e humilde de... Então como é que faz para ver? É simples. Nós precisamos ter um coração semelhante a Cristo. Então, se nós vamos entrar no profético de verdade, profético sério, não é essas babalela não. Primeira coisa que a gente vai ter que aprender é a nossa estrutura interior vai ter que mudar. E nós vamos ter que aprender a ser manso e humilde. Olha só, eu vou ser polêmico agora, só um pouquinho, está no último dia mesmo. Nós não precisamos mais de atos proféticos. Nós precisamos de corações proféticos. Porque você está fazendo um monte de coisa e não muda nada. Nós precisamos de corações transformados. Os puros de coração terão seus olhos abertos e verão a glória de Deus. Verão o Deus invisível. Sabe o que é isso? Ver o Deus invisível. Só uma pausa. Não, depois eu falo sobre isso. Tudo bom, querida? Está anotando aí? Graças a Deus. E aí, ele fala sobre pureza de coração. E aí ele fala, aprenda de mim que sou manso e humilde. Vamos abrir a porta da mansidão. Aleluia. O que é mansidão? Mansidão é força sob controle. Mansidão é uma pessoa de muita autoridade que sabe se controlar emocionalmente e nunca revida, nunca bate de volta, nunca se defende, nunca esperneia para convencer a todos que a sua opinião é certa. E nunca briga para convencer que os pensamentos dele precisam ser o pensamento de todo. Manso. Quem quer ver aqui? Você tem que ser manso. Isso é profético. Manso. Sabe o que é ser manso? É ser morto. Eu aprendi uma coisa com uma pastora muitos anos atrás, que eu era muito maluco. Eu já fui muito retardado mental. E eu era o cara mais nervoso da face do universo.
Hoje eu sou calmo e manso. Graças a Deus. De vez em quando ainda a carne quer, né, trovejar. Às vezes o dragão quer aparecer. Mas aí, ó, eu tenho que, ó, paz interior. Eu gosto, mestre Shifu, né, cara? Paz interior. Mansidão é como reagir diante do mundo. Uma pessoa mansa nunca bate de volta. Nunca revida. Porque ela tem uma estrutura interior submissa à lei de Deus. Ela não se descontrola por qualquer coisa. Porque o seu coração, o coração fala de um homem interior. O seu homem interior, ele foi constrangido pela graça e pelo poder de Deus. E não é qualquer coisa que tira ele do controle. Uma pessoa mansa nunca revida, nunca bate de volta. Porque ser manso é morrer. Porque o morto, ele não sente nada e ele não se defende. Se tiver alguém morto aqui no chão, e se você pode chutar ele à vontade, ele nunca vai te bater de volta. Porque ele está morto. Aleluia. Glória a Deus. Quem quer profetizar aqui? Mansidão fala de reação. Como eu reajo? Se qualquer coisa faz você perder o controle, você não entendeu nada. Você não tem um coração humilhado diante de Deus. Não, porque mexeram comigo, e daí? Alguém manso nunca se defende. Porque quem está envolvido com a obra de Deus nunca se defende. Aleluia. Por quê? Porque se alguém bate em você, porque você está envolvido com a obra de Deus, ele não está batendo em você. Ele está batendo na obra de Deus. E Deus é o dono da obra. Logo, Deus não precisa de defesa. Você não precisa se defender por estar na obra. Deus não precisa de defesa. Porque Ele disse: nunca se vingue. A vingança é minha, diz o Senhor. Porque a vingança tem um dia. É no dia que Ele vai voltar. Aí, meu amado. Aí, querido. Aí é com Ele. Mas nós fomos chamados para ser manso. Eu nunca me defendo. Eu nunca bato de volta. Eu nunca brigo por meus argumentos. Eu nunca justifico os meus erros. Crente é uma raça muito ruim. Sabe quando você sabe que um crente é uma raça? Quando um pastor ou um líder vai corrigir um cara, uma pessoa. E aí, você precisa mudar isso, isso, isso. Aí sabe o que ele faz? O crente, ele fala assim: não, mas você está brigando comigo, mas o fulano também erra. Não, mas fulano também erra. Não, mas eu não estou falando dele, estou falando de você. Sabe o que é isso? Descontrole interior. É tentar justificar os seus erros apontando para o erro do outro. Manso. Aprendam de mim, ele disse. Isaías 53 diz que ele foi apresentado como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Os puros de coração terão seus olhos abertos. Amém? Não, mas me tiraram do sério. O problema é seu. Você precisa se humilhar mais. Você não está entendendo. Não, você que não está entendendo. Cristo, ninguém foi humilhado mais do que Ele. E Ele não abriu a boca. Ele não revidou, Ele não bateu de volta. Porque Ele é o profeta. Vamos fazer uma análise teológica, apostólica e profética, sobre a cruz. Aleluia. Colossenses diz que Ele criou todas as coisas. E tudo é dele. E tudo é dele. Hebreus vai dizer que
ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Logo, se ele criou todas as coisas, os céus e a terra e o universo, e tudo foi criado por ele e para ele, e ele sustenta todas as coisas com o seu poder, se ele faz assim, tudo acaba. Está comigo? Análise teológica da cruz. Agora pensa comigo. Cristo, o dono do universo, que criou todas as coisas. Todo o universo é sustentado pela pedra angular. Porque a pedra angular, que é Cristo, não sustenta só a igreja, sustenta o universo. Se você tirar Cristo, o universo cai. Aí pensa, Cristo está na cruz, o dono do mundo. E aí o pessoal está xingando ele, batendo nele, ele está sangrando, ele está nu, ele está sendo humilhado na cruz, porque não tinha aquela tanguinha não, do filme não tem essa tanguinha. Ele está humilhado, nu na cruz, sangrando, e as pessoas estão gritando, xingando ele, e falando, você não é o Messias? Faz alguma coisa. Você pensa comigo agora, se Cristo fosse uma pessoa com o interior descontrolado, e ele perde o controle na cruz, o que ia acontecer? Maluco, se Cristo perde o controle na cruz, diante de toda aquela humilhação, e ele não precisava nem fazer nada, maluco, o universo acabava e tinha que começar tudo de novo. Porque a mansidão é força sob controle, é ter muita autoridade, mas sob controle. Porque Deus não dá autoridade para ninguém descontrolado. Deus só dá revelação para quem sabe lidar com ela. Mansidão. Meu Deus. Vou contar um testemunho. Eu não gosto de falar de mim não, mas eu vou falar só para te edificar. Alguns anos atrás, eu e a minha esposa fazíamos parte de um presbitério numa igreja, no Rio de Janeiro, uma grande igreja. Nós pastoreávamos mais ou menos 200 jovens. Eu falei isso aqui, né? 200 jovens. Sabe o que é isso? Grande tribulação. Não era 20, não, era 200. Os jovens da igreja era mais gente que tinha aqui dentro. Era só, entendeu? É terrível. E um dia, um menino, que era um dos mais fantásticos, ele sofreu um acidente de moto e morreu. E aí ligaram para minha casa às 5 da manhã, dizendo que ele estava estirado lá, morto. Aí eu vou para lá, os presbitérios todo, o menino lá no chão, aí tem que esperar bombeiro para tirar, aquela coisa toda. Aí um monte, meu telefone bombando, na época não tinha WhatsApp, na época era Facebook. E aí, message, né? E aí todo mundo mandando, vamos, Fábio, vamos orar para ressuscitar. Quando alguém fala assim, vamos orar para ressuscitar, o que ele quer dizer é, ora aí. Aí, tinha um líder, que era o líder da igreja, e nós conversamos, e não, vamos orar para ele ressuscitar. Beleza. E aí, só que assim, era uma parada meio missão secreta, né? Então o cara falou pro cara da funerária, você não vai botar nenhum produto nele, tá ligado que bota aqueles produtos, né? Para o corpo não durar, né, tal. E aí você não vai botar nenhum produto, você vai levar para a igreja, a gente vai fazer um negócio com ele, e depois você prepara o corpo. Aí o cara falou assim, o que esses caras vão fazer com esse corpo? Fazer um ritual, né, bicho? Aí beleza, aí chegamos na igreja, aí marcamos um horário para o cara chegar, só que não falou para ninguém. Ia chegar e ia ter o velório. Não sei, alguém do presbitério abriu o bico. Quando nós chegamos na igreja, tinha 200 jovens na parte de cima, gritando, ressuscita, ressuscita. Bicho, sabe o que é isso? Grego gritando, vai ressuscitar, gritando, chorando. Eu falei, Deus, eu acho que é bom você ressuscitar ele. Porque o pessoal aqui está meio louco. E aí, beleza, aí chega o menino, bota o corpo e tal, fomos orar por ele. Isso o cara da funerária ali, ó. O que esses caras vão fazer, né? Aí a gente foi lá, começou, fulano, volta. Sabe o que é? Tu já fez isso? Mandou alguém ressuscitar? Você está fazendo um negócio que a tua cabeça está pensando, tu é muito doido, bicho. Tu está mandando um morto ressuscitar. Aí, resumindo, Deus falou assim, vou ressuscitar não. Aí a gente, ressuscita aí Deus. Não. Mas pode só um pouquinho. Aí Deus falou, não quero não. Resumindo, não ressuscitou, enterrou o menino.
foi aquela confusão, eu tive que entrar, eu entrei, subi lá e falei, gente, silêncio, não vai ressuscitar. Aí tive que, não, fui dar notícia, né? Aí, não sei o quê. Aí, beleza, passou 2 semanas, eu estava no ônibus, voltando do trabalho, aí eu fiz a pergunta. Eu falei assim, Deus, por que tu não ressuscitou fulano? Aí Deus falou assim, é simples, você não está pronto. Aí eu, por quê? Porque você não é manso. Você não está pronto para esse nível de autoridade, porque você não é manso. Aí eu falei, mas por que tem alguma coisa a ver com a outra? Aí Deus falou assim comigo assim, Fábio, pensa comigo. Deus, é a maneira de Deus falar comigo. Pensa comigo. Sabe que Deus pensa, né? Os pensamentos dele são maiores. Aí Deus falou assim, uma voz, vou falar assim para ser menos místico. Uma voz no meu interior falou assim, pensa comigo. A mesma autoridade que você precisa para ressuscitar um morto é a mesma que você tem para mandar alguém morrer. Você não está pronto para ter esse nível de autoridade. Porque tu imagina, eu te dou autoridade, você vai, manda um cara voltar, ele volta. Aí, na outra semana, você está dirigindo, o cara fecha o teu carro, tu baixa o vidro e grita, morre, desgraçado! Aí o cara morre. Eu já vi, nego no Brasil, falar que o cara ia morrer, ele morreu. Eu já vi isso. Você lembra o que Elias fez? Lembra? Quem lembra? Homem de Deus. Ah, é? Então desce fogo e mata todo mundo. Lembra? Você lembra? Você acha que Deus mandou ele fazer aquilo? Sim ou não? Lógico que não. Foi ele que fez, porque ele tinha autoridade para isso. Só que aí, lá na frente, Pedro quis entrar em Samaria e eles não quiseram entrar. Lembra? O que Pedro fala para Jesus? Jesus, vamos pedir fogo do céu e matar todo mundo. Lembra que Jesus falou para ele? Você não sabe de que espírito você é? Só que de onde que Pedro tirou essa ideia? Porque ele leu o que Elias fez. Porque Elias era uma pessoa internamente descontrolada. Tanto é que o cara acabou de matar os profetas lá, a mulher ameaçou ele de morte, ele foi se esconder na caverna, chorar e falar, só sobrou eu. E ainda foi chorar lá, me mata, Senhor, eu não sou melhor que meus pais. Ou seja, totalmente descontrolado. Quem que é a autoridade aqui? Autoridade de verdade. Então você precisa ser manso. Em um interior totalmente humilhado, sob controle, domínio próprio. Nunca explode, nunca revida, nunca bate de volta, nunca se defende. Nunca tenta convencer os outros que você está certo. Você apenas se submete. Aprendam de mim que sou manso e humilde. Aleluia. E humilde? Humilde literalmente é a palavra descer. Humildade é o contrário de altivez e arrogância. O que é alguém altivo? Altivo é alguém que quer ser maior que todo mundo, que quer ser melhor, que quer ter uma posição, que quer ter um título, que quer aparecer. Humilde não. Humilde é aquele que é menor. Ele sempre quer ser o menor, ele sempre quer servir. Aprendam de mim que sou manso e humilde. Você lembra o que Paulo diz em Filipenses? Tende o mesmo sentimento de Cristo, que embora sendo semelhante a Deus, a maior posição, se esvaziou assumindo forma de escravo. A menor posição, humilde. E ele assumiu forma de escravo para servir quem? Para quem? Toda a criação. Sabe o que é ser humilde? É serviço. Repita comigo, humildade é serviço. Repita comigo, servir a Deus, e o próximo. A base da Torá. Qual que é a base da Torá? Amar a Deus com tudo que eu tenho e o próximo. Isso é ser humilde. Por quê? Porque os humildes serão os maiores. Porque você lembra qual era a briga dos apóstolos? Lembra disso? Eles brigavam por quê? Fala, gente. Quem era o maior, não é isso? É igualzinho hoje, mais ou menos, no Brasil. Os apóstolos brigam por isso. Quem ia ser o maior? E a coisa era tão grave que teve um que apelou, chamou a mãe.
Aí a mãe vai lá, pô, Jesus, Rabi, bota meu filho aí. Um à tua direita e à tua esquerda. Você sabe o que ela está falando, literalmente? Literalmente, ela está falando assim, Cristo, quando você voltar no reino e sentar no trono de Jerusalém, você vai governar o mundo. Bota um filho meu à tua direita e à tua esquerda. Maluco? Sabe o que ela está falando? Bota o meu filho para ser maior que Davi. Maluco? Ousada. Nego, a briga era para quem ia ser maior. Só que Cristo, ele veio para o mundo para ser o menor. Para servir. Aleluia. Você lembra na ceia, na peça? Aula rápida de história. Eu já falei aqui ontem, de manhã. Quando um judeu entrava numa casa, qual eram os dois costumes que a casa fazia? Lavava os pés e dava comida. Só que tinha, dentro de um contexto judaico, lavar o pé era um serviço muito baixo. Era muito humilhante. Lavar o pé não é esse ato profético que o nego faz na igreja de não. Naquela época, o cara andava de sandália de couro na terra. Pé tudo fedendo a bosta de vaca, de camelo. Era trash o negócio. Aí tu imagina, quando um cara chegava numa casa, quem que lavava o pé? O escravo mais baixo da casa. Porque era o serviço mais humilhante. E se a casa fosse pobre e não tivesse escravo? Aí quem lavava era a mulher. Porque segundo a cultura machista da época, a mulher era menor que o homem. Então a mulher que tinha que se humilhar. Um homem nunca lavava o pé de ninguém, se ele não fosse escravo. Aí os 12 estão na ceia. Eles entram. Aí Cristo fala, prepara a ceia aí. Aí eles estão lá. Aí eles entram, aí um olha para a cara do outro. Quem é que vai lavar o pé? Quem que vai descer? Quem vai se humilhar? Quem que vai servir? Quem que vai fazer o trabalho do escravo? Nem é ruim, hein? Ninguém desceu. Aí Cristo entra, maluco. O dono do mundo. O maestro da criação, a pedra angular, bicho, o Senhor dos senhores. O Filho de Deus. O Verbo. A palavra. O Deus homem entra naquela sala. E ele entra e olha o pé de todo mundo sujo. Sabe o que ele faz? Ele pega um balde, uma toalha e desce. Ele se humilha. Ele desce a mais baixa posição e começa a lavar o pé com bosta de vaca daqueles caras. Eu imagino os caras devem estar tudo chorando, desesperado. Imagina a humilhação, o que ele vê no rabino dele desceu para lavar o pé. Porque ninguém foi homem o suficiente para servir. Porque eles brigavam para ser maior. Aí quando chega na hora de Pedro, Pedro sempre fala besteira. Pedro tinha o dom. Pedro tinha o dom de falar burrada. Eu acho que assim, fazer um silêncio, ele fez um silêncio, acho que eu vou falar uma besteira. Aí ele falava. Aí chega na vez de Pedro, Cristo vai lavar o Pedro. Jamais vai lavar meus pés. Muito bom, né? Ele falou para o dono do mundo, você não vai fazer não, porque eu não quero. Cristo virou para ele assim, Pedro, se eu não posso te servir, você não tem parte comigo. Aí ele, então lava tudo. Aí Cristo, o que ele fala em seguida, eu vou traduzir no aramaico. O que Cristo fala em seguida no aramaico é, Pedro, cala a boca. Só fica quieto que eu vou lavar teu pé. Porque hoje é o contrário. Hoje os líderes da igreja apostólica do Brasil, se você não me serve, você não tem parte comigo. Se você não serve a minha visão, você não tem parte comigo. Se você não serve minha casa com teu dinheiro, você não tem parte comigo. Se você não faz o que eu mando, você não tem parte comigo. Mas Cristo, o dono do mundo, disse, se eu não te sirvo, você não tem parte comigo. Humildade é descer. É servir a Deus e o próximo. Porque no reino, ele disse, quem será maior no reino? Qual que era a briga deles? Quem ia ser? Aí ele diz, quem vai ser maior no reino? O menor.
Aquele que serve vai ser maior no reino. Um monte de diácono que lava a igreja no Brasil vai ser maior no reino que um monte de apóstolo. Aquele que serve, meu irmão. Você quer ver? Quem quer ter revelação? Os puros de coração vão ter olhos abertos. Mansos e humildes. E humildade fala de serviço, fala de obediência, fala de sujeição, fala de obedecer, fala de não ter livre-arbítrio. Deixar um silêncio. Não, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quiser. Tu faz, não, você não entendeu nada do reino. Reino não é faça o que você quer. Isso é maçonaria. Quais que são os 3 pilares da maçonaria? Liberdade, igualdade, fraternidade. Todo mundo faz o que quer, todo mundo é igual e todo mundo é irmão. Besteira. No reino, não é todo mundo igual, porque tem maiores e menores. O reino não tem igualdade. Lógico que é forte, eu estou aqui para isso, eu nasci para isso. No reino não tem todo mundo igual. Tem grandes e pequenos. E quem são os grandes? Aqueles que descem. Aqueles que se humilham. Aqueles que obedecem. Então no reino não tem igualdade. O reino não é todo mundo irmão. Porque lembra quando a família de Jesus foi lá para tirar ele? Que foi lá para impedir ele de pregar o evangelho? Aí falaram assim, ó, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. O que ele falou? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Deus. Não é todo mundo família não, querido. Não é todo mundo irmão não. Irmão é quem faz a vontade de Deus, é quem se submete a ele. Isso é família. Não é só porque o cara vem no culto querer da família não. Aleluia. Então não tem fraternidade. E também não tem liberdade. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Não. Você não tem vida. Você morreu. Humildade é obediência radical a Deus, a sua palavra. Obediência à sua comunidade de fé. Isso é muito sério. Você está numa comunidade de fé, você submete a visão da comunidade de fé. Mas eu não gosto, então muda e vai para outra e para de encher o saco. É simples, gente. Não, mas eu acho que a comunidade está errada, então você é um idiota que está fazendo o que lá? Porque se você está num lugar e você está brigando com a posição de autoridade, você é burro, você não está exercendo humildade. Humildade é obediência. Porque toda a posição de autoridade foi estabelecida por Deus. Mesmo o cara que está fazendo algo errado, se você se coloca debaixo desse cara, é você que é um idiota. Por isso que a gente tem que aprender a votar certo. Porque pode ser o pior presidente, ir para o estádio vaiar ele é pecado. É pecado, é contra a lei de Deus. Ore pelos seus governantes e não fique gritando, xingando ele. Submissão à lei, obediência. Se você é filho, você obedece aos seus pais. Tu mora na casa do teu pai, pode ter 30 anos da cara, o problema é teu. Ninguém mandou tu não sair de casa. Tu mora na casa do teu pai, quem manda é teu pai. Se tu pode ter 30 anos, se teu pai mandar tu chegar 10 da noite, tu tem que chegar. Porque você mora na casa dele, você está sob a autoridade dele. Eu quero fazer uma tatuagem. Teu pai deixou? Não, então tu não vai fazer. Mas eu quero, o problema é seu, ninguém te perguntou nada. Se você é filho, você obedece o pai. Se você é mulher, você se sujeita ao homem. Se você é homem, você se sujeita a Deus. E a família precisa se sujeitar a uma comunidade de fé. E a comunidade de fé precisa aprender a se sujeitar uns aos outros na cidade. E aí vai subindo. Mas o fulano não faz. Você não é manso, você está tentando justificar. Não tem como. Quem quer ver
A revelação começa aqui, ó. Não é aqui, não. Os puros de coração terão olhos abertos. É uma estrutura interior. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor e vai contemplar a beleza da sua glória? Aqueles que têm mãos limpas e um coração puro sobem o monte do Senhor e acessam a sua presença. E obedecer não é obedecer só a Deus, porque tem isso, né? Já viu? Tem umas frases muito boas dos crentes demoniados. Já viu isso assim? Eu só faço o que Deus fala comigo. Não é? O que ele quer dizer com isso? Que ele só faz o que Deus fala com ele. Ele não submete a ninguém, só a Deus. Não entendeu nada. Nada. O que é o sacerdócio? Amar a Deus e o próximo. Servir a Deus e o próximo. O sacerdócio é servir a Deus diante da criação e servir a criação diante de Deus. Sujeitai-vos uns aos outros. Lembra quando Paulo ensina sobre ser cheio do Espírito Santo? Quem lembra? Quem é bom de Bíblia aí? Que às vezes eu esqueço. Ele fala, agora eu vou tentar lembrar. Não vos embriagueis com vinho, mas sejam cheios do Espírito. Estamos juntos? Aí ele explica, como é que faz para ser cheio do Espírito Santo? Falando entre vós, com salmos, hinos e cantos espirituais, dando ações de graça em tudo e sujeitando uns aos outros. Quando nós nos sujeitamos uns aos outros, nós somos cheios do Espírito Santo. Isso é profético. Os puros de coração verão. Sabe como é que essa comunidade vai crescer no profético? Não é fazendo 30 horas de música, nem fazendo gritaria na praça, nem tocando chofar, nem jogando sal no chão. Essa comunidade vai crescer no profético com mansidão e humilhação. Obediência e sujeição. Tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que disse, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Humilhação abre a visão. Perder a razão abre a visão. Tem gente que quer brigar pela razão, mas pessoas proféticas não brigam por razão. Eu estou certo, tá, mas ninguém te perguntou nada. Os puros de coração verão a Deus. Humildade, mansidão, estruturas interiores justificadas pela lei de Deus, pela comunhão dos santos. Abre comigo em Hebreus 11, 27, e eu estou terminando. Hebreus 11, 27. Lembra do eu estou terminando? É aquela que... Não quer dizer nada. Estou brincando, amanhã tem trabalho. Vou falar muito não. Porque eu falei, eu trouxe aqui para trazer uma palavra de paz, de consolo, para deixar todo mundo feliz aqui nessa noite. Hebreus 11, 27. Gente, isso aqui me dá um certo apavoro. Eu fico apavorado. Vamos ler do 24. Deixa eu abrir em outra versão aqui. Vou abrir na NVI. Hebreus 11. Perdi o Hebreus na minha Bíblia digital. Meu Deus. Hebreus 11, 23. Vai falar sobre Moisés. Lembra de Moisés que nós falamos ontem? Que
que trabalha na perspectiva do o profeta e apóstolo, o tipo de Cristo, isso. Olha que brutal. Olha que medinho. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Agora vem. Por amor de Cristo, pausa. Está falando de quem mesmo aqui? Moisés. Por amor de quem? Por amor de quem mesmo? Então Moisés fez algo por amor de... Então, o tempo está meio longe, mas vamos lá. Por amor de Cristo, considerou sua desonra, olha só, desonra, humildade, descer. Considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele abriu mão de uma posição alta para assumir forma de servo. Considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, perseverou por quê? Perseverou por quê? Porque viu o quê? Viu o quê? Viu aquele que é invisível. Pausa. Tempo. Você lembra o que Cristo disse? Que os puros de coração verão a quem? Verão a Deus. Só que a mesma Bíblia que diz que verão a Deus, diz que Deus é invisível e nunca ninguém viu a Deus. Nunca ninguém viu a Deus. Só que vai dizer que os puros de coração verão a Deus. Mas ninguém viu a Deus. Aí complica. Aí para piorar, o escritor de Hebreus vai dizer que Moisés viu aquele que é invisível. Agora a pergunta é, como é que faz para ver o Deus invisível? É simples. A maneira de ver o Deus invisível é olhando para o Filho, porque a Bíblia diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. Porque a glória de Cristo revela o Pai e a sua obra. Aqueles que têm o coração semelhante ao Filho, têm olhos abertos para contemplar a sua luz e a sua glória. E a sua glória nos transforma. E o nosso interior é fortalecido, ele é transformado. Ele é afetado pela glória de Cristo, por isso nós podemos contemplar a obra de Deus e participar dessa obra, por causa da revelação. Por isso que Apocalipse diz que o espírito da profecia é o testemunho de Yeshua. É olhar para Ele e ser como Ele, ter um coração como Ele. Isso é a profecia. Isso é ser profético. Estamos juntos? Sim ou não? Então vamos lá, vamos abrir em Mateus 6, 22. Teu reino é sempre eterno, dará misericórdia, justiça e diferença. Mateus 6, 22. A lâmpada do corpo são os olhos, de modo que se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. A lâmpada do corpo são os olhos. Se meus olhos forem bons, o meu interior vai ser iluminado. Escuta uma coisa. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. A Bíblia diz que o trono dele pega fogo. A Bíblia diz que do trono sai um rio de fogo. Daniel fala isso.
Diante do trono tem 4 seres viventes que aparecem carvão aceso. Eles estão pegando fogo. Aí, Hebreus vai falar que os seus anjos são ventos e labaredas de fogo. Diante do trono tem 7 chamas que queimam. E Cristo, o Filho, no corpo ressurreto, ele tem um corpo de carne e osso, glorificado, mas os seus olhos são como chamas de fogo. Por quê? A questão não é que os olhos dele pegam fogo. É que os olhos dele são a janela da alma. O interior dele é fogo. Ele é fogo puro por dentro. Ele tem um corpo físico, mas o interior dele é fogo. O fogo nos olhos é só o reflexo do seu interior. Tudo que está diante do trono de Deus queima. As paredes da sala do trono resplandecem fogo. Existe uma tempestade de fogo. Sabe por quê? Porque tudo que volta os seus olhos para o Deus consumidor é afetado pelo seu fogo. E aí Malaquias vai dizer que o fogo tem 2 funções. O fogo, Malaquias vai falar isso, João vai falar isso. O fogo, ele tem 2 funções: purificar aquilo que é precioso e consumir aquilo que é perecível. Se os nossos olhos forem bons, o nosso interior vai ser luz. Significa que se nossos olhos se voltarem para o Senhor, o nosso interior vai ser fogo. O fogo dele vai consumir o nosso interior e o nosso coração vai ser transformado. Mas não apenas transformado de uma vez por todas, num dia, num momento, mas é estar diante dele constantemente, com seus olhos voltados para ele. Faz com que o nosso interior seja transformado de glória em glória, de glória em glória. Todos os dias nós estamos sendo transformados. Todos os dias ele está queimando o nosso coração com o fogo da sua lei. A Bíblia diz que Deus envia os seus anjos e queima as tábuas de pedra. No hebraico vai falar sobre 20 mil anjos que queimaram a lei. Só que no último pacto, ele está marcando a sua lei, com o fogo da lei está marcando os nossos corações, se nós estamos olhando para ele. Por isso que nós cantamos uma música, né? Ele é fogo, ele queima. Ele é fogo, ele queima. Por isso a gente fica repetindo isso. Às vezes a pessoa fala assim: por que vocês cantam isso? Ele é fogo, ele queima. Ele é fogo, ele queima. Porque quando eu canto que ele é fogo e ele queima, eu estou dizendo que os meus olhos querem se voltar para aquele que queima, para que o seu fogo possa consumir o meu interior, para que a minha estrutura interior seja afetada, para que eu seja transformado diariamente. Mansidão e humildade. Mansidão e humildade. Sabe como você vai ver o seu milagre sendo mansa? Nunca revidando, nunca perdendo o controle, nunca se debatendo, nunca brigando com Deus, nunca se aquietando diante dele. Você vai ver milagre, mansidão, estar diante dele. Os puros de coração terão seus olhos abertos. Profecia, profetizar é falar aquilo que Deus, quem Deus é, o que ele faz e aquilo que ele fala. Só que só pode falar quem Deus é, o que ele faz, o que ele fala, quem está diante dele com seus olhos voltados para ele. Mas só pode voltar os seus olhos para ele quem tem um coração puro, quem abriu mão das suas verdades, abriu mão da sua arrogância, abriu mão da sua desobediência, da sua rebeldia, da sua teimosia, abriu mão da sua burrice. Então nessa noite eu quero fazer algo que ele nos ensinou. Ele disse em Joel
que aquele que invocar o nome será salvo. Então nessa noite eu estendo minhas mãos aos céus desse lugar. Eu invoco o nome nesse lugar, nessa sala, nessa comunidade. Yeshua, nós invocamos o teu nome aqui. Oh, Yeshua, nós invocamos o nome. Nós erguemos mãos santas aos céus nesse lugar. Nós invocamos o nome. Yahweh, você é o Pai Você é o Pai. Você é o Pai. Yahweh, nós invocamos o nome de Cristo aqui. Salva-nos, Senhor, nessa noite. Salva-nos da arrogância. Salva-nos da altivez. Salva-nos da cegueira. Salva-nos da desobediência. Salva-nos, Senhor. Salva-nos de nós mesmos. Salva-nos da teimosia. Salva-nos do descontrole, do destempero. Salva-nos, Senhor, aqui nós pedimos. Interfere sobre essas pessoas com teu poder. Espírito de poder, cai aqui nesse lugar. Espírito de poder, cai aqui nesse lugar. E fortalece as nossas estruturas interiores. Os puros de coração verão. Os almáticos não verão, mas os puros de coração verão. Os espirituais verão, mas os carnais não verão nada. Os obedientes verão, os mansos verão, os servos verão, os persistentes verão, os submissos verão. Abra os nossos olhos nessa noite, Senhor. Salva-nos da cegueira. Nós voltamos os nossos olhos para você, Senhor. Porque você é aquele que queima. Você é aquele que queima. Você é aquele que queima. Se os nossos olhos forem bons e estiverem voltados para o lugar certo, o nosso interior será consumido pelo fogo. Nós vamos ser labaredas de fogo. A palavra brasileiro significa aquele que queima, aquele que é brasa ardente. Brasileiros queimam. Nós queremos queimar nesses dias. Nós queremos ser afetados pela sua luz. Ilumina os nossos olhos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Salva-nos da mentira. Salva-nos. Salva-nos da nossa teimosia. Salva-nos da arrogância. Salva-nos da altivez. Salva-nos, Senhor. Se humilhe diante dele agora. Vamos descer diante dele. Vamos se humilhar diante dele. Nós precisamos nos humilhar nessa noite. Nós precisamos nos humilhar diante dele. Vamos descer diante dele. Vamos descer diante dele. Se humilhe nessa noite. Entre no lugar de humilhação. Se humilhe diante dele. Se humilhe. Vamos descer nessa noite. Nós não queremos ser maiores, nós queremos descer. Assim como ele desceu naquele dia. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra os olhos para que eles vejam. Não importa a idade, abra os olhos para que eles vejam. Nós precisamos de mais humilhação nessa sala. Nós precisamos de mais humilhação. Nós precisamos de mais humilhação nessa sala. Nós precisamos de mais humilhação nessa sala. Nós precisamos de mais humilhação nessa sala. Nós precisamos de arrependimento nessa sala. Espírito de graça e súplicas, cai sobre nós aqui. Espírito de graça e súplicas, batiza esse lugar. Os puros de coração terão seus olhos abertos. Revelação. Espírito de revelação. Fere os nossos corações com o fogo da lei.
Aprendam de mim que sou manso e humilde. Vamos confessar a nossa arrogância diante dele. Vamos confessar a nossa mentira diante dele. Vamos confessar a nossa rebeldia diante dele. Vamos confessar a nossa independência diante dele. Vamos confessar o nosso descontrole emocional diante dele. Vamos confessar, vamos. Nós precisamos de mais humilhação nessa sala. Nós precisamos ser mais profundos nesse lugar. Aonde há visão profética, o povo é edificado. Não importa se você tem 10 anos ou se você tem 50. Não importa se você é pastor, se você é diácono, se você é músico, se você é recém-convertido. Não importa. Se humilhe diante dele nessa noite. Diga para ele: eu quero carregar um coração semelhante ao seu. Ensina-nos sobre mansidão e humildade. Nós queremos ser transformados pela luz da sua glória. Transforma-nos, Senhor. Transforma pessoas aqui. Olhos abertos. Olhos abertos. Olhos abertos. Olhos abertos. Olhos abertos. E as crianças profetizarão. Olhos abertos. Olhos abertos. Olhos abertos. As crianças profetizarão. Olhos abertos. Agora, batiza esse lugar com revelação, Senhor. Espírito da profecia cai aqui nessa comunidade. Olhos abertos, olhos abertos. Os jovens verão visões. Olhos abertos. Olhos abertos agora, 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 agora. Veja, veja, veja. Veja a bondade de Cristo. Veja o homem nu humilhado na cruz, que não revidou. Ele não revidou, ele não bateu de volta, ele se humilhou até a morte, ele obedeceu até o fim. E os anciãos terão sonhos, os anciãos voltarão a sonhar, os anciãos terão esperança novamente. Ele queima. Afeta-nos com teu fogo. Afeta-nos com teu fogo. Vamos, vamos, nós precisamos ir mais fundo. Mais fundo. Mais fundo. Mais humilhação diante dele. Nós precisamos confessar a nossa frieza, a nossa letargia. Volte os seus olhos para ele agora. Olhai para ele e sejam iluminados. Olhem para ele e sejam iluminados. Olhem para Cristo. Olhem para o Cordeiro de Deus, a luz do mundo. Os seus olhos queimam, o seu interior é fogo. A luz do seu rosto ilumina toda a eternidade. Fere pessoas aqui com teu Espírito. Espírito de Cristo. Espírito de Cristo. Espírito de Cristo. Espírito de Cristo. Dobra a unção profética nessa comunidade, Pai. Dobra a unção profética nessa comunidade. Eu digo a esse lugar nessa noite: aumenta a unção profética. Aumenta a unção profética. Aumenta a unção profética. Libera o teu óleo aqui, Senhor. Eu digo a essa comunidade, eu digo a essas famílias: olhos abertos. Olhos abertos. Eu compartilho agora dons nesse lugar. Batismos com dons. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom de profecia, discernimento de espíritos, autoridade profética. Aumenta a autoridade dessa casa. Ele queima, Ele é fogo. Nós voltamos os nossos olhos para Ele. Olhe para Ele.
peço, fere as crianças nesse lugar com o teu espírito profético. Fere crianças nesse lugar. Fere jovens e adolescentes nesse lugar. Remove a cegueira daqueles que têm carregado raízes de amargura em seus corações. Eu amaldiçoo agora a raiz de amargura. Seca e morre. Seca e morre. Olhe para Ele. Ele é fogo. Se humilhe diante dele nessa noite. Ele queima. Ele é fogo. Ele queima. Aguardam teu retorno, seus olhos como chamas de fogo, teu nome exaltado está, vestido com sangue, seu nome é palavra de Deus. Nós nos submetemos à tua soberania. Seus olhos como chamas de fogo, teu nome exaltado está. Nós nos submetemos à tua lei. Manto de sangue, seu nome é palavra de Deus, seus olhos como chamas de fogo, teu nome exaltado está, vestido com manto de sangue, seu nome é palavra de Deus. Olhe para Ele. Seu nome exaltado está, vestido com manto de sangue, seu nome é palavra de Deus. Pai, estende a sua mão sobre cada pessoa nessa sala e arranca o véu dos corações. Revela a tua voz. Se revela para nós. Se revela nessa casa. Se revela nessa casa. Não apenas em um culto, mas se revela a eles diariamente. Se revela a eles diariamente. 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 Em sonhos, visões. Se revela enquanto eles estiverem lavando louça. Se revela a eles quando eles abrirem suas Bíblias. Que luz possa pular desse livro e iluminar suas mentes. Que diariamente, enquanto eles estiverem orando, que o teu fogo possa consumir o interior deles diariamente, de glória em glória. Que essa comunidade possa crescer no profético, crescer na revelação da pessoa de Cristo. Se você está nesse lugar e você tem andado em rebeldia, essa é uma noite de conserto. Se você tem andado em rebeldia com a lei de Deus, fornicação, prostituição, sexo fora do casamento, pornografia,
mentira. Esse é o momento de humilhação. É o momento de confessar. Se você tem andado em submissão e rebeldia com seus pais, esse é o momento de conserto. Se você tem andado em insubmissão e rebeldia com seu marido, esse é o seu momento de conserto. Se você não tem sido um marido fiel na sua casa, esse é o teu momento. Os puros de coração verão. Não tem a ver com quanto você sabe na sua mente. Tem a ver com quanto você se converte no seu coração. E a conversão não é um momento, a conversão é um processo. Todos os dias nós estamos nos convertendo. Tem alguém aqui nessa noite que está afastado da comunhão dos santos e você quer se reconciliar com o Senhor nessa noite? Você está afastado da comunhão, você está afastado da comunhão de Cristo, e enquanto estávamos falando e orando, o teu coração queimou. Mas você quer se aproximar de Cristo e receber o fogo de Deus nessa noite. Tem alguém aqui? Levanta a mão. Você? Vem aqui na frente. Alguém que está afastado da comunhão dos santos, vem aqui. E enquanto estávamos orando, você sentiu queimar no seu coração. Você está sentindo o Espírito te atraindo para esse lugar. Você quer se arrepender, mas você não sabe como. Você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Levanta a sua mão. Tem mais alguém aqui? Mais alguém? Vem aqui na frente. Eu quero orar por você. O fogo do Senhor vai consumir o seu interior nessa noite. Mais alguém? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Porque Deus criou todas as coisas. Vem mais pra cá, ó. Aqui. Tem mais alguém? Porque Deus criou todas as coisas e por causa do pecado do homem, o pecado do homem afetou a criação. Mas Cristo, o Cordeiro de Deus, ele veio à terra, ele morreu para pagar o preço do nosso pecado. E o mesmo Cristo que morreu, ressuscitou. E o mesmo Cristo que ressuscitou enviou o seu Espírito para empoderar a sua igreja. E o mesmo Cristo que enviou o seu Espírito está voltando para governar o mundo e restaurar a terra. E esse mesmo Cristo é aquele que quer salvar e libertar pessoas nessa noite. O Evangelho de Deus é poder. Vocês olhem para mim aqui, chega mais perto aqui, olhem para mim. Vamos fazer uma oração juntos. Eu quero que todos nós vamos fazer essa oração juntos. Fique de pé, todo mundo. Nós vamos fazer essa oração, vocês também. Repitam em voz alta. Repitam assim comigo. Nessa noite. Mais alto, mais alto. Nessa noite. Eu confesso que eu me arrependo dos meus pecados e que eu creio que o Cristo, o Deus homem, veio à terra para pagar o preço, remover a minha culpa, e Ele ressuscitou e Ele enviou seu Espírito para me fazer nascer de novo. Nessa noite, eu submeto a minha vida ao senhorio de Cristo e eu recebo como Senhor e Salvador da minha vida, da minha história. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Fogo. Fogo.
Vem como fogo. Vem como fogo. Vem como fogo. Transforma o interior desse homem. Vem como fogo. E transforma o interior desse homem. Transforma a história desse homem. Vem, Espírito. Afeta a vida dessa mulher nessa noite. O Evangelho é poder para mudar histórias. O Evangelho é poder para abrir os olhos dos cegos. O Evangelho é poder para libertar os cativos. O Evangelho é poder para curar os enfermos. O Evangelho é poder. Nós abençoamos essas vidas nessa noite. E recebemos essas vidas como família de Deus por causa do sangue de Cristo. Nós somos um por causa dele. Isso é ser profético. Amém. Então, nós vamos orar. Queria pedir que os obreiros viessem, os pastores, e orassem por eles aqui. E depois os obreiros vão conduzir eles para algum lugar para pegar o nome. Ore por eles. Você que está aí atrás, erga suas mãos aos céus. Vamos liberar uma intercessão por Arthur Nogueira agora. Nós vamos falar aos céus dessa cidade agora. Erga suas mãos e começa a interceder, dizendo que as portas se abram em Arthur Nogueira, que as cadeias se abram. Nós chamamos os cativos para fora agora. Nós chamamos, sejam salvos. Família de Arthur Nogueira, sejam salvas. Jovens, sejam salvos. Vamos, erga a sua voz. Fale os céus. Fale os céus. Não é para murmurar não, é para interceder. Nós dizemos, haja salvação nessa cidade. Que o Evangelho libere poder sobre essa cidade. Que comece um tempo de batismo de pessoas sem limites nessa cidade, um tempo de libertação sem limites. Esse é o tempo do apostólico e do profético.